Olá meu povo do canal Coisas da Roça com Ivan César. Neste vídeo iremos conhecer um pouco da história da cidade histórica de Lençóis. Cidade esta que é um dos principais destinos turísticos do estado da Bahia. E é com esta vista maravilhosa que eu convido vocês a mergulharem nesta aventura. A aproximadamente 420 quilômetros da capital Salvador e conhecida como Portal da Chapada Diamantina, Lençóis é tombada pelo IPHAN e famosa por ser o principal destino turístico da região, além de desfrutar de uma excelente infraestrutura como aeroporto, várias opções de hospedagens, alimentação, agências de turismo, um belíssimo conjunto arquitetônico e, é lógico, uma deslumbrante beleza natural. Com história e cultura herdadas do garimpo, a cidade possui diversos casarijos do século XIX e conta com ar cosmopolita, com turistas do mundo inteiro circulando pelas cidades estreitas e calçadas de paralelepípedo. O patrimônio histórico e cultural de Lençóis é herança da época em que a cidade foi a maior produtora mundial de diamantes e a terceira cidade mais importante da Bahia, na segunda metade do século XIX. A riqueza de Lençóis transparecia na importação de artigos de luxo, na abertura de uma sala de cinema, na criação de 2 jornais e até na instalação de um vice-consulado da França, para facilitar o comércio local. O povoamento da cidade teve início em 1845, com a descoberta de minas de diamante na Chapada. Desmembrada do município de Santa Isabel do Paraguaçu, atual cidade de Mucugê, com o nome de Vila de Lençóis, isto em 1856, em 1864, Lençóis foi elevada à categoria de cidade. Foi uma época de riqueza e ostentação, com encontros de famílias da alta sociedade e rodas de amigos, onde se ouviam músicas e liam-se poesias, nos famosos saraus. Era comum usarem diamantes em forma de broches nos seus trajes. São desta fase as construções mais elaboradas da cidade, como a Capela de Nosso Senhor dos Passos. Entretanto, a descoberta de minas de diamante na África do Sul em 1865 e o esgotamento parcial dos solos da região levaram ao abandono do comércio e do garimpo por seus exploradores. A partir de 1871, a cidade entra em crise econômica e, consequentemente, dá-se início a uma grave decadência. Muitos garimpeiros mudaram-se para a cidade de Canavieiras. A plantação de café e a extração do carbonato ajudaram a retomar, em parte,
a economia local, dando início a uma nova fase de desenvolvimento econômico. O acervo arquitetônico de Lençóis é formado por cerca de 570 imóveis, basicamente casas e sobrados da segunda metade do século XIX, construído com diferentes técnicas, onde predominavam adobe e pedra. Como todo assentamento de mineração, entre outros, Lençóis se desenvolveu de forma desordenada. Possui ruas irregulares e ladeiras que se adaptam ao terreno acidentado, intercaladas por pequenas praças e largos. O piso de algumas ruas é constituído da própria rocha que aflora no local. O arruamento colonial surgiu a partir dos polos erguidos ao redor da igreja de Nossa Senhora da Conceição e da ponte de ligação entre os núcleos instalados em ambos os lados do rio. A construção da ponte, em 1860, ocupou a mão de obra ociosa, vítima da grande seca que assolou o sertão entre os anos de 1859 e 1862. O garimpo foi atividade típica nas lavras diamantinas. Desde os primeiros tempos de mineração, a região foi salpicada com ranchos, bateias e outros instrumentos para a busca de diamantes e carbonatos. Na base das rochas, encontram-se planícies em redor das águas. As jazidas de diamantes estão nessa camada, bem como nos leitos dos rios, riachos e canais naturais. Ali, homens trabalhavam ao som do disco giratório, a bateia, e o bater das águas na roda que impulsionava a indústria que fazia brilhar as gemas que ornaram as damas de então e dos dias de hoje. Lençóis foi a capital das lavras e apontada como Vila Rica da Bahia. Depois de todo esse progresso, porém, a região transformou-se no maior centro do coronelismo e da jagunçada na região da Bahia. A década de 20 foi o auge do barbarismo na região, uma época dos chamados homens valentes, onde o modo de resolver conflitos era a base da bala. E mulheres também, que eram conhecidas como gatas bravas. Os jagunços não eram cangaceiros, apesar de não ser incomum um migrar para o lado do outro. Eram homens contratados por um chefe político da região ou pelos coronéis de título, não de patente. Estes coronéis muitas vezes dominavam o sertão à base da força e do medo, não com a aplicação da lei ou o reconhecimento da população. O coronel Horácio de Matos, que dominou a região das lavras diamantinas, foi o último e o maior chefe político da época. O próprio Epitácio Pessoa, que foi presidente da República entre os anos de 1919 e 1922, foi obrigado a assinar com o coronel Horácio de Matos um acordo de pacificação. A coluna Prestes teve de sair fugida do Brasil, sendo perseguida por homens do coronel Horácio até a fronteira com a Bolívia, depois que a coluna invadiu os seus domínios aqui na região e matou um dos seus familiares. Isto já no governo do então presidente Arthur Bernardes.
Mas Lençóis não teve somente lutas políticas, como basicamente citam alguns escritores. Teve também grandes momentos de júbilo embalado nas mais belas e requintadas comemorações festivas, quer fossem políticas, religiosas ou populares. As classes beneficiadas pela situação econômica mantinham um grande deslumbramento por exibirem as modas estrangeiras vindas de Paris e de outras partes do mundo, ainda que com certo atraso, em virtude das dificuldades envolvendo a comunicação e os meios de transporte da época. Mas já na cidade, estes produtos eram exibidos como sinal de privilégio pelos senhores de garimpo e de escravos. Mas foi a partir de meados do século XX que Lençóis enfrentou uma grande crise econômica, pois com a grande exploração de diamantes, a pedra basicamente se esgotou na região, não sendo mais viável manter a mineração. A partir daí, a cidade se viu em um dilema: prosseguir na mineração ou aproveitar suas belezas naturais e arquitetônicas para a atividade turística. Em 1973, com a atuação importante do movimento social chamado Movimento de Criatividade Comunitária, Lençóis foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Nacional. Este foi o primeiro passo para o desenvolvimento do turismo na região da Chapada Diamantina. Alguns dos principais destinos turísticos de Lençóis são Casa Cultural Afrânio Peixoto, local onde nasceu Júlio Afrânio Peixoto, médico legista, político, professor, crítico, ensaísta, romancista, historiador literário, entre outros. A casa foi transformada em memorial e espaço de exposições. O segundo andar do sobrado reúne um acervo das obras atribuídas a ele. Parque da Muritiba. Neste passeio, você pode conhecer alguns dos principais destinos turísticos de Lençóis, como as piscinas naturais do Serrano, o Salão de Areias Coloridas, Poço Halley, Cachoeira da Primavera e Cachoeirinha. O Parque Municipal da Muritiba é um dos passeios mais fáceis de serem feitos por quem está hospedado em Lençóis. Localizado a poucos metros do centro da cidade, o parque é uma ótima opção para o primeiro dia de viagem. O percurso básico dentro do Parque da Muritiba oferece poças de água com hidromassagem natural, cachoeiras, mirante e belas formações geológicas. Apesar de serem muito próximos da cidade,
Apenas uma das atrações do parque tem acesso fácil sem guia. Para as outras, é obrigatório ir acompanhado. As trilhas não são bem definidas e será fácil se perder no caminho. A primeira parada para quem visita o Parque da Muritiba é o Serrano, onde um conjunto de corredeiras forma vários poços entre as pedras. O percurso continua em meio a belas formações rochosas, onde o destaque são para os paredões conhecidos como Salão de Areia Coloridas. No local, é possível ver rochas com diferentes tonalidades, de onde eram extraídas areias coloridas para fazer artesanatos em garrafas. Hoje o local é protegido e não há mais extração do mineral. Depois de passar pelo Salão de Areias, a trilha segue até o Poço Halley, onde uma leve queda d'água é convite a mais mergulhos. Mais à frente, quem recebe os viajantes para um delicioso banho é a Cachoeira da Primavera. Ela não é muito grande e a força da água é na medida certa para aproveitar sob a cascata. A tonalidade escura da água pode causar estranhamento à primeira vista, mas a verdade é que a água é super limpa e o tom escuro é resultado da grande quantidade de matéria orgânica, como folhas e galhos. Depois de um banho na Cachoeira da Primavera, o passeio segue para o Mirante de Lençóis, de onde se tem ampla vista para a Chapada Diamantina e para a cidade de Lençóis. Mais à frente, a atração é a Cachoeirinha, onde um grande poço permite nadar em águas muito transparentes. Ainda tem o Ribeirão do Meio, a Cachoeira do Mosquito, a Cachoeira do Sossego, Poço do Diabo, a Serra das Paridas, Mucujezinho, a Gruta da Fumaça, entre outros. Se deixei de mencionar algum ponto ou lugar importante aqui do município, diz qual foi aí nos comentários para que no próximo vídeo eu possa estar mostrando. Agora vamos para uma breve cronologia e curiosidades sobre Lençóis. Lençóis passou a ser povoada a partir de 1845. Já em 1847, formaram-se as primeiras companhias de mineração e as relações comerciais da cidade de Lençóis com Paris, Londres e Amsterdã. Em 1860, começaram as construções dos casarios coloniais. Senhor dos Passos é adotado como o padroeiro dos garimpeiros. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da cidade de Lençóis.
Em 1866, a cidade passa por uma onda de decadência por conta da disputa com o mercado de diamantes na África, muito mais abundante e promissor. Em 1883, é descoberto o carbonato, minério indispensável na construção de muitas máquinas utilizadas na Revolução Industrial. Esse fato impulsionou o mercado de lençóis novamente até o ano de 1930. Em 1885, é encontrado o maior carbonato do mundo em lençóis. Em 1918, o prestígio de Lençóis era tanto que chegou a ter um cinema, chamado Cinema Brasil, no mercado municipal. Após anos de funcionamento, o Cinema Brasil é fechado e volta a funcionar com o nome de Cine Rex, isso em 1938. O famoso e destemido Coronel Horácio de Matos chega para Lençóis em 1920 e, a partir desta data, passa a se tornar um dos homens mais importantes e respeitados da política baiana. Horácio de Matos foi um dos perseguidores da Coluna Prestes. Essa história de perseguição foi terminar na Bolívia, sendo o coronel e seus homens considerados o bando que perseguiu por mais tempo a coluna, até mandá-la para fora do Brasil. Coronel Horácio de Matos foi responsável por desarmar o povo sertanejo e de amenizar as batalhas entre jagunços, o que era muito recorrente na época. Em 1931, o coronel Horácio de Matos é preso e assassinado em Salvador, onde hoje é o Largo 2 de Julho. E isso na presença de sua filha mais velha, que à época tinha apenas 6 anos. Lençóis já teve 2 jornais de grande relevância para a região: o Diamantino, fundado em 1899, e o Sertão, fundado em 1921. A luz elétrica chegou à cidade em 1971. O casario colonial de Lençóis foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1973. A partir dessa data, a cidade passa a ser incluída no roteiro turístico do Nordeste. Em 1977, chega a primeira televisão na cidade de Lençóis, que foi instalada no mercado municipal. Este evento foi marcado pelo lançamento do filme Diamante Bruto, dirigido por um filho de Lençóis, Orlando Senna. Este foi um grande acontecimento na cidade, uma vez que muitos moradores participaram do elenco, como figurantes, pois o filme trata justamente da transição do fim do garimpo para os primeiros passos do turismo na cidade.
Em 1987, é inaugurada a primeira estação rodoviária de Lençóis. O primeiro Festival de Lençóis aconteceu em 1999. Em 2002, o Ministério da Cultura financia a recuperação de boa parte dos casarios coloniais do Centro Histórico de Lençóis. Centenas de pinturas rupestres comprovam que a região foi habitada há milhares de anos atrás por povos indígenas. A invasão colonizadora e escravocrata foi intensificada com a descoberta do ouro no início do século XVIII e as tribos indígenas foram dizimadas. Os primeiros colonizadores a povoar a região vieram das minas do estado de Minas Gerais, com experiência em buscar o diamante. O bioma da Chapada Diamantina agrupa resquícios de Mata Atlântica, enormes áreas do Cerrado e Caatinga, além de áreas alagadas denominadas de Pantanal. A Chapada Diamantina tem dimensões tão grandes que seu tamanho é maior que países como Holanda e Bélgica. Foi com a descoberta do diamante que a região ganhou reconhecimento econômico internacional no final do século XIX, devido à quantidade de diamantes que se encontravam no local. A Rua da Baderna, em Lençóis, recebe esse nome pois era palco de muitas batalhas entre jagunços e coronéis. A Rua das Pedras era o local onde acontecia o comércio das pedras de diamantes e onde se gastava o dinheiro, sempre com mulheres e bebidas. Ao serem vistas de longe, as cabanas montadas pelos garimpeiros às margens do rio para se protegerem do sol pareciam lençóis estendidos, daí o nome da cidade, Lençóis. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo deste vídeo e aproveitem a oportunidade para se inscreverem no canal, não esquecendo de deixar aquele joinha, ativarem o sininho de notificações para receberem outros conteúdos como este, comentarem e compartilharem este vídeo com seus amigos e familiares. Fui, até o próximo vídeo. Já?